Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que não me conhece, eu sou a Pri. Neste canal, a gente faz um devocional diário para poder edificar nossa vida através da palavra do Senhor. Então, vamos lá à nossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e nos ensina a perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu o reino, o poder, a honra e a glória, agora e para sempre. Amém. Agora, pessoal, vamos lá à nossa leitura. Vai estar lá no livro de Juízes, capítulo 2, versículos do 6 ao 23. Se você tem uma Bíblia, sugiro que você esteja pegando para acompanhar a leitura de hoje conosco. Só lembrando que a minha versão é a nova versão internacional. Então, vamos começar. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Tinate-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito em Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com os outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu.
Eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. O Senhor havia permitido que essas nações permanecessem, não as expulsou de imediato e não as entregou nas mãos de Josué. Agora, vamos à nossa reflexão. Cultivando ervas daninhas. Você conhece alguém que cultive ervas daninhas? Provavelmente não. Elas não precisam de cultivo. É só deixar a terra sem nenhum cuidado e elas crescem e se desenvolvem com muita robustez. Podemos relacionar as ervas daninhas à falta de zelo cristão. Já ouvi pais dizendo algo como: eu não direciono a fé dos meus filhos, nem influencio para que eles sigam nos caminhos de Deus, para que quando chegarem à idade adulta possam decidir por si próprios. Nem seria preciso dizer que isso é uma insensatez absurda. Parece que essa filosofia de educação foi adotada pela geração de israelitas que viveram depois da morte de Josué. O texto lido nos mostra que as consequências foram desastrosas. O solo que não é semeado com sementes frutíferas e não é cultivado só vai produzir ervas daninhas. A criança que cresce sem conhecer a palavra de Deus, sem receber orientação no caminho que deve seguir, também produzirá incredulidade, idolatria, corrupção, maldade e vícios. Aprendamos com a lição negativa dos pais em Israel. Jamais deixemos que nossos filhos cresçam sem conhecer o Senhor e as maravilhosas obras que Ele fez. Que o Senhor nos dê sabedoria e forças para cultivar em nossos filhos a fé verdadeira. Então, pessoal, este foi o nosso devocional de hoje. Eu espero que estejam todos bem, fiquem todos com o Papai do Céu e até o nosso próximo devocional, se Ele permitir. Tchau, tchau.